A minha vinda para os Estados Unidos, ela acontece da seguinte maneira. Eu eu estava trabalhando nessa escola, né? Trabalhava nessa escola, sabia que o inglês era Nessa muito época, então, você importante. já estava casado. Já, não, eu tô há 15 anos com Aham, a, com legal. a, com a minha esposa, que foi namorada, enfim, a gente passou por todo esse processo Sim, juntos. A gente tem uma cumplicidade muito bacana. legal, assim, a gente é, tem uma conexão, eu não sei te explicar o que que é, mas a Uhum, gente tem alguma que coisa legal, que que é, legal. é, Uma é fora, parceria exatamente, é um negócio que a muito gente boa, assim. consegue conversar só no olhar e saber o que um tá falando, sabe, o que o outro Sim, quer. sim. Tem uma conexão muito boa. E aí, eu lembro que ela é administradora, estava trabalhando num banco grande, para a idade dela, já estava ganhando super bem. Sim. E ela é muito inquieta também. Então, Uhum. a ideia de vir para os Estados Unidos surgiu por conta dela. Não foi uma ideia minha. Eu conheço essa história. Acho que tá bem Não foi, parecida aí não, essa fo- história. não foi uma ideia minha. Ela tava cansada. Um dia, ela tava sentada, ela falou assim, pô, ela viu uma outra pessoa que tava trabalhando com ela, na mesma área que ela, que já tava com 50 e poucos anos, E tava lá, e tava lá. naquele Exatamente. marasmo. E aí eu lembro, e aí ela comenta isso, que ela falou assim, apesar de eu já me enxergar velhinha lá, Uhum. não era aquilo que eu queria fazer, né? E aí ela já tava trabalhando um tempo no banco, ela falou, vamos sair. Eu acho que agora é o momento da gente fazer um intercâmbio, a gente podia sair, fazer um intercâmbio, porque daqui a pouco a gente vai casar, a gente vai ter filho e tudo mais, e esse time vai passar. Mas então ela trouxe a ideia e ela já sempre quis vir pros Estados Unidos. Ou ela pensava mais. Não. Na Era verdade, aberto o a gente plano, cogitou morar fora. morar fora do Morar Brasil. fora. E você em nenhum momento teve uma. Epa, peraí, não sei, deixa eu Tive, pensar aqui tive, bem, vamos tive, tive conversar. porque eu tava indo bem na minha carreira, era Uhum, algo que eu gostava, as coisas estavam dando bem pro projeto do uhum, Vitamina e tudo mais, e aí, quando isso muda, quando eu enxergo o que é importante, né, o inglês e tudo mais, que essa experiência seria algo positivo, e aí isso muda quando nós fizemos a nossa primeira viagem para cá. Então a gente faz a nossa primeira viagem. A gente já tinha feito Vocês já essa tinham então isso na cabeça quando já. vocês vieram pra cá só pra. Vieram a passeio, A gente veio a então, primeiro. passeio, viemos a passeio e aí a gente descobriu um mundo à parte, né? Novo. Exatamente, era um negócio assim, que Foi a lugar? segunda vez que te deu aquela luzinha na Exatamente, cabeça. a gente pensou assim, que lugar é esse? Sabe, Sim. que lugar é esse? Uhum. E aí, em paralelo, nessa decisão, o que acontece? Eu tô lá na escola e estou com o meu site, tudo caminhando. Ela tava no banco, pediu para sair do banco, porque ela queria, né, decidir se ela iria continuar ou não, Uhum. que caminho que ela iria seguir, se iria fazer o intercâmbio ou não. Viemos para os Estados Unidos a passeio. Tá. Quando a gente chegou aqui, pô, tava tudo muito barato. Hoje eu já vejo que as coisas estão mais caras, Sim. mesmo com essa questão do dólar e tal. É. Mas na época a gente pegou o dólar a 1,50 Nossa, que maravilha. 1,50, 1,59. Tava mais ou menos Uhum. isso na época que a gente veio. E, Bom, pra cara, vocês vindo de lá era muito bom não, mesmo. exato. E assim, imagina que a gente comprava Tommy. Na época tinha uma febre de Abercrombie, de Hollister, essas coisas Sim. todas. US$ 5, US$ 3 uma camiseta. Nossa, fazia festa daí. E a gente tá falando em reais, isso dava R$ 7, R$ 8. Nossa. Quando nós vimos isso, eu lembro que pouco antes, a gente estava pesquisando, e nós nos deparamos com um vídeo na internet sobre uma mulher que fazia muamba. Ela comprava coisas aqui e levava para o Brasil. Comprava coisas aqui e levava para o Brasil. E nós não viemos com essa ideia, tá? Uhum. Mas quando a gente chegou aqui, que a gente viu a discrepância das coisas, Vocês vieram pra Nova York dessa vez? não. Primeira vez que a gente veio, nós viemos para Miami. Miami. Viemos Tá. para Miami. Quando nós chegamos nos outlets e nós vimos aquela discrepância, que uma camiseta que custava R$ 8 era vendida a 300, R$ 400 no Brasil, Exatamente. a Que gente falou, olha, loucura. tem alguma coisa aqui Aham. interessante, acho que a gente podia voltar com um pouquinho mais de frequência, comprar algumas coisas e levar pro Brasil, enquanto a gente não tá fazendo, a gente tá Uhum. decidindo esse... E durante um ano, o que a gente fez? A gente criou uma empresa, eu e ela, chamava Bazar 027,
Como eu já estava nessa questão de programação já há algum tempo, programei uma loja virtual, colocávamos todos os produtos lá, vínhamos para os Estados Unidos, lotávamos as malas com tudo que você imaginar. A última vez que eu vim, eu levei 400 camisetas, iPads, telefones, bichinhos de pelúcia, Imagina tudo se que você... você é parado. Exatamente. Já fui parado. Já teve fui problema parado, já com tive isso. problemas com isso. Mas a gente fazia, o que a gente fazia? A gente pegava de 3 em 3 meses, né, nesse ano que a gente ficou aí decidindo o que a gente ia fazer, de 3 em 3 meses, nós víamos pra cá, passávamos uma semana comprando tudo, voltávamos pro Brasil, alugávamos um espaço, fazíamos uma divulgação durante 3 meses e vendíamos tudo. Cara, a gente fazia assim... Valia muito a pena. Valia com muito a pena. A gente certeza. fazia 50, 60 mil reais por viagem, Caraca. com todos os custos pagos. A gente poderia ter ficado fazendo isso aí por... Só que no final, quando a gente decidiu vir pra cá, o que a gente decidiu fazer? A gente pensou assim, tá, a gente corre o risco de pegar um avião, ir até os Estados Unidos, fazer uma compra durante uma semana, voltar pra cá, organizar um evento e vender. Beleza, vale a pena? Vale muito a pena. Mas e se a gente fizesse isso direto da fonte? E se a gente fosse morar lá nos Estados Unidos, eu já estou trabalhando com vendas pela internet, já entendo sobre publicidade, você é boa administradora. Por que a gente não casa tudo Venderia isso? estando aqui. As pessoas sabem que a gente vende. Né? As pessoas já estavam começando a conhecer a gente por venda e tal, de produtos importados. Por que a gente não faz isso direto da fonte? E tira o custo da viagem. Sim, isso Foi isso que a gente de decidiu fato. fazer. E aí a gente começou a pesquisar, tal, pesquisamos, não tínhamos ninguém aqui. Parente, amigo, ninguém. Mas a gente queria uma cidade onde a gente não precisasse de carro. A gente sabia que Miami era uma cidade que precisava de carro, que qualquer coisa fora de Nova York você ia precisar de um carro, de uma estrutura para Sim. poder viver. Sim. E a gente sabia assim, qual que é a cidade que é mais parecida com São Paulo, onde eu posso descer e cruzando a rua eu vou ter uma farmácia. Ela é de São Paulo? Ela é de São Paulo. E eu amo São Paulo, amo o estilo de vida de São Paulo, Sim. amo Nova York. Não me, assim, posso até morar em outro lugar, mas Nova York eu me encontrei aqui, sabe? Sim. E aí, quando a gente decidiu por Nova York, foi justamente por isso. Porque eu pensei assim, ok, qual é a cidade que mais se parece com São Paulo, que tem Sim. um estilo de vida parecido com São Paulo e que eu não preciso pegar um carro para ir na farmácia, que eu não preciso pegar um carro para ir no mercado. Nova York. Nova Foi York. fácil decidir, Com exatamente. certeza. Foi fácil decidir. E aí decidimos, viemos morar aqui. A princípio, logo que eu cheguei. Que ano era isso? Isso foi 2013. Tá. Não, desculpa, 2012. 2012, dia 24 de setembro de 2012. Foi quando a gente chegou aqui. Então, quase 10 anos agora. 10 anos, tô Olha completar 10 só. anos agora. E aí, o que a gente decidiu fazer? Nós viemos pra cá. Eu já tinha recebido algumas propostas de compra do meu site. Já estava recebendo algumas propostas de compra. Vendi o meu site. Meu site foi comprado por uma empresa de marketing. Legal. Ele existe ainda. Já virou uma escola, virou uma série de coisas, uma agência. Caraca, olha Quem só. conhece a parte de marketing digital conhece a RD Station, que é uma empresa gigante. A empresa que comprou o meu site já foi eleita top 10 da RD Station. Então, é uma coisa bem legal, assim. Eu fiquei super feliz. Um case de sucesso, Eu fiquei né? super feliz porque foi um trabalho que eu fiz. Sim, Os começou meus com editores você ali, adoravam né? fazer esse trabalho. Como pai, né? A gente sente... Tem um apego. Mas eu decidi assim, e até é engraçado porque eu decidi, quando eu vendi o site, eu falei assim, vou para uma área completamente diferente. Não durou muito, porque em poucos meses eu já estava com uma ideia que era o seguinte... Criaram um site. Exatamente, a minha ideia era... Quando eu vim pra cá, óbvio, eu assinei termos de não compete e tudo mais, não podia fazer a mesma coisa do que eu tava fazendo. Mas talvez, se eu tivesse continuado com esse projeto... Mas porque aqui nos Estados Unidos também? aqui nos Estados Unidos, eu não poderia. Eu não poderia por 3 anos, foi o termo que eu assinei. E aí, o que eu decidi fazer, eu até comecei um projeto aqui, eu não tinha ideia de trabalhar, não era uma coisa que a gente queria trabalhar para os outros, né, no caso. Nós começamos fazendo a venda pela internet. Logo nos primeiros meses, nós começamos a vender no Mercado Livre, né? Tá. E a gente virou top seller do Mercado Livre em tênis, que a gente escolheu uma categoria para trabalhar.
Isso é importante, né? A gente Focar escolheu uma também. categoria e a gente parou de vender as outras coisas, remédio, suplementos, roupas, parou. A gente investiu em vender tênis. E qual que era a nossa ideia na época? Era pegar os tênis, por exemplo. Tinha uma coisa que era, tênis no Brasil é muito caro, principalmente quando você tem lançamento. E esses lançamentos na época custavam assim, no Brasil custavam R$1.000, acima Nike de R$1.000. Shocks. É, Você era lembra do tipo- Nike Shocks? Era umas coisas assim. Aquele de molinha É, era exatamente. caro pra caralho. Era umas coisas assim. Aham. Custavam assim, R$1.000, sabe? R$1.200. E a gente comprava aqui por $100. Pô, e o dólar tava 1,59. Sim. Tava 1,59. Nessa época tava começando a aumentar. A gente já tava ficando preocupado. Tá. 1,82. Já tava uns dois ali. Tá chegando perto de 2, a gente já tava ficando preocupado. Mas pra gente valia muito a pena. Então nós começamos a vender no Mercado Livre. Não tinha ninguém no Brasil que vendia, por isso que a gente virou categoria número 1. Olha só. Porque até chegar no Brasil, levava muito tempo. A gente conseguia fazer isso. Saía anúncio da Adidas hoje. A gente já colocava amanhã no Mercado Livre, porque o tênis já estava disponível hoje aqui. E a gente conseguia fazer isso muito bem. Assim, Conseguia funcionou. fazer um trânsito a gente rápido conseguia também. fazer uma grana rápida, assim, com esse produto. O que a gente não estava contando é que a gente estava chegando perto do Natal. Tá. E aí, como a gente não tinha experiência nenhuma, nós tomamos um tombo absurdo. Porque o que acontece? O Brasil, todo mundo sabe, tem um problema dos Correios, crônico. Todo final de ano, o Brasil não consegue dar Sim. conta das entregas internas. Sim. Que dirá de entregas Externas. internacionais. E a gente não sabia disso. E aí o volume foi aumentando. Chegou num ponto que a gente falou assim, cara, a gente podia colocar grana nisso aqui, mais grana. Tiramos uma parte da nossa economia e falamos assim, vamos comprar tudo antecipado. E a gente manda sem esperar que eles liberem os pedidos no Mercado Livre. Maior erro da nossa vida. O maior erro da nossa vida foi ter feito isso. Os tênis nunca chegaram. Nunca chegaram. E você tá falando de um Não, big fomos de amount, uma assim. big amount, uma coisa que faria falta hoje. E porque assim, a gente pegamos a nossa grana, peguei a grana do site, peguei grana, a Vanessa recebeu uma bolada do banco. A gente falou assim, a gente não precisa trabalhar agora. Sim. Vamos viver o que Nova York tem para oferecer e daqui a algum tempo a gente pensa. Porque a nossa ideia não era nem ficar aqui nos Estados Unidos, era tipo assim, vamos fazer o curso de inglês, vamos aperfeiçoar, o momento que a gente entender que tá bem o inglês, a gente volta pro Brasil, porque a gente tava bem. E o Brasil tava num momento, não sei se vocês vão lembrar, mas isso aí era a capa do The Economist, eu acho que esse é o momento que marca, que é a Sim. capa do Cristo voando. Sim. A gente pegou as duas capas, o Cristo voando e o Cristo Caindo. caindo. A gente pegou essas duas capas. Sim. E aí, Então seria interessante, não, né? assim, pra a gente vocês saiu, voltarem exatamente, também, a gente saiu né? numa época que o Brasil estava muito bem visto, sabe? Tinha acabado de sair Olimpíada, quer dizer, o anúncio de Olimpíadas, ia sair, Olimpíadas não, desculpa, tinha acabado de sair o anúncio da Copa do Mundo, Olimpíadas, tinha sido aprovado, sabe? A galera numa euforia, dessa vez o Brasil vai, as coisas vão virar, então a gente pensou assim, pô, a gente estava indo bem lá no Brasil, nossas coisas estavam indo bem, não posso te dizer que, eu estava mal no Brasil e por isso eu decidi ir para os Estados Unidos, não, a gente estava indo bem, a gente enxergou uma oportunidade de se aperfeiçoar, a gente sabia que as pessoas que falam inglês ganham mais possibilidades, exatamente, né? ganham mais do que quem não fala inglês no Brasil. Então a gente falou, pô, vamos voltar, a gente vai voltar, o mínimo que a gente vai fazer, a gente vai ganhar mais do que a gente estava ganhando e vai trabalhar para os outros até a gente conseguir fazer alguma coisa. Beleza. Sim. A gente encarou isso como a nossa missão aqui nos Estados Unidos. Só que ao mesmo tempo a gente tava com a cabeça aberta. Pô, se rolar alguma outra